linha pra vocês. Picks e bans, então, da primeira partida do dia da LCS Europeia. Giants, que vem do lado azul, e a equipe da Gambit, que vem do lado vermelho. Gragas e Morgana, retirados até agora. Vamos ver se vai agora ter o bando Jax por parte da Gambit, porque realmente não é um campeão interessante de você deixar pro early jogar. Recarim banido pela Giants, eu acho que eles não tem que se preocupar realmente com o Jax, é bom tirar esses top laners mais fortes. Importante, na minha opinião, banir o Ryze. Apesar de ele não ser um adversário muito forte contra o Jax, acho que é um campeão que no momento não vale a pena você deixar pro time inimigo, não vale a pena permitir que o inimigo escolha o Ryze, e até podem passar os dois, e a Giants tem que escolher entre o Ryze e Jax. Interessante que esse Gragas, vale lembrar, eu acho que é mais pro Cabochard que pro Diamond, que gosta muito de fazer ele com poder de habilidade, joga muito bem com o campeão. E agora a última escolha de bando do time da Giants, vamos ver o que eles vão escolher retirar. Ainda tem muita coisa aberta, mas o League of Legends está assim ultimamente, 3 bans para cada lado, e ainda vai acabar passando muito campeão interessante, eficiente, bom para as composições, e fica na mão das equipes ver o que vai ser banido. É interessante que, apesar de não ter tido muita mudança em Urgot e Kalista, eles já estão sumindo bastante de pick-ban, né? Sim, o Urgot tá bem esquecido. O Urgot desapareceu, a Kalista e Sivir estão sendo assim as dois principais AD Carries. Aí você aparece com o Lucian e alguém quer pegar ali um Hyper Carry, também é bem difícil de aparecer. Vamos ver com a Caitlyn agora bufada se ela volta, e o Jax foi banido, então sobrou a Kalista, que pode ser o first pick aí pro time da Giants. Sivir também para pegar essa utilidade, tem os caçadores, sim, os caçadores ali fortes do Tier God estão abertos, e o time também. A equipe da Giants também cogitando ali o seu primeiro campeão, e de fato vai pra selva. A Rek'Sai estava aberta, foi prontamente escolhida pela equipe da Giants. Pode acelerar esse jogo de início, é uma boa escolha. E agora vamos ver qual será a resposta da Gambit Game em 2 escolhas. Vamos ver, né? Eu acho interessante nesse momento já escolher a Kalista. Acho que é uma campeã que vai somar bastante composição dele. Já podem pegar ela, inclusive, com o suporte dela, que pode vir Nautilus, o próprio Thresh, que o Ghost Pepper gosta muito. Não acho que há necessidade de escolher jungler agora. O time da Gambit tem muitas outras opções para sair, justamente de Gragas ou mesmo da Rek'Sai, que já foi escolhida. Lulu é uma campeã interessante para o tipo de composição que a Gambit joga, para o momento que eles estão. Foi um campeão importante nas primeiras vitórias deles na etapa anterior, então talvez se apegar a esses campeões que já deram certo no momento que precisava pode ser bom para o time da Gambit, voltar aquele estilo de jogo um pouco mais contido. E tá lá, Cork pro AD provavelmente, enquanto eles trazem uma Nidalee que, claro, fica pro Diamond Prox. O Forgiven, que já usou esse Cork semana passada, inclusive acho que essas 2 vitórias são dele mesmo, né? Acho que foram os 2 jogos de semana passada com o Forgiven. É interessante porque é uma composição já com muito poke, com muito dano a longa distância, mesmo que não tenha um mid laner pra poke, que não tenha outro campeão pra auxiliar nesse poke. Só a Nidalee e o Cork já incomodam muito com o dano mágico que eles têm a uma longa distância, mas a Giants pode responder com muita iniciação e não deixar o poke ser eficiente. Pois é, e olha só, o Tichinha mesmo falou dessa Nidalee, que o Diamond estava usando no street passado e usou muito bem, roubou o dragão até com essa Nidalee. Então, como o Jess também falou, né? Eles trazem aqueles campeões que eles sabem que já deu certo e eles querem repetir isso. Não, e é uma resposta para velocidade na selva. Ela é uma boa duelista, se encontrar com a Rek'Sai, ela tem mobilidade, passa pela parede, né? Então, acaba sendo uma ótima campeã na mão do Diamond Prox. A Giants devolve com Alistar e Rumble, dano mágico e um suporte para ficar tanque, para tirar principalmente essa Nidalee. Porém, e também com Engage, porque o time da Gambit, que parece mostrar, é uma composição de poke. Não seria nada estranho se o Betis pegasse um EZ mid no momento, né, para crescer com mais poke ainda com essa equipe. Lógico, acredito eu que eles devem pegar um Disengage, Azir tá aberto, Cassiopeia, tem muita coisa boa para combar nessa composição. Mostra o Echo, tem o Mordekaiser, tem 2 escolhas agora o time da Gambit. Perfeito, então agora é a vez do Betis e do Forgiven fazendo as escolhas para sua equipe. Estão cogitando bastante ali campeões para a própria rota do meio, também talvez para a rota do topo. Vão conversando entre si. Eles mostraram esse Fizz já logo na abertura. Se encaixa esse Fizz, essa composição de poke que eles pretendem, Jester? É bom você não focar só em uma coisa, na minha opinião. Sim. Acho que você fazer uma composição só pra poke, fica muito fácil do time inimigo fazer uma composição counter disso, contrária a isso. Então eu acho que eles têm que realmente sair um pouquinho. Eu acredito que esse Fizz é mais pra rota superior do que justamente pro Betis. Ou pode ser ainda um flex pick, né? Pode ser uma escolha flexível, podem definir isso na última escolha, mas eu acho que é mais sim pro Cabochard. Já apareceu o Rumble. Já apareceu o Rumble, exatamente. Fizz é um bom adversário. Pra esse Rumble, o importante de ver na composição da Giants é que eles têm muito dano a longa distância, com o Rumble principalmente. O localizador tem
um alcance muito longo, então se tiver um iniciador para chegar na linha de trás do time da Gambit, tanto em cima da Nidalee como em cima do Cork, o equalizador pode chegar para participar. Nossa senhora, o Henrique do Bardo 0-3, nenhuma vitória em 3 jogos do Bardo em LCS Europa, então não vem bem nessa Enquanto isso, na LCS-NA, o Afromu tá ganhando todas as partidas de jogo de Bardo, o Lust Boy ganhando todas as partidas de jogo de Bardo. Todas não, né? Ele perdeu. Algumas. Eu me lembro de um Bardo ter perdido semana passada, não sei se foi o Lust Boy. Sim. Eu também me recordo disso. Não, mas eu tô adorando ver Porque pode Bardo. ser que alguém em outro time tenha utilizado também. Alguns assim, times estão utilizando. Mas tem mais gente utilizando, não são só os dois. Tem mais gente saindo pro Bardo. Mas aqui na Europa ele não tá sendo tão popular assim, Isso. né? Não tá aparecendo muito e quando aparece, derrota. E vocês falaram tanto dela, na última rotação da equipe da Giants, eles trouxeram então Kalista e Diana. Já tinha uma AD Carry na primeira rotação da Gambit, eles não precisavam ter se preocupado com isso. Gosto muito desse pick de Diana, por quê? Já você falou, precisa de uma iniciação? Tem o Alistar e o Rumble pra chegar nessa composição com Nidalee, que vão estar lá atrás e Bardo também. E aí você tem uma Kalista pra jogar o Alistar, uma Diana pra pular em todo mundo, o equalizador caindo, a Rek'Sai chegando também. Então é uma composição bem forte do time da Giants, montada pra jogar contra a composição da Gambit. Como eu falei, eu gosto muito do Bardo, tô gostando muito de ver os jogadores trazendo esse Bardo de uma maneira diferente, porque é um campeão novo. Então, são estilos de jogos diferentes, são jogadas novas que você pode criar para dar iniciação, para dar disengage, tem o tobogã, que é uma skill incrível para escape, para engage, para tudo que você pode imaginar. E o time da Gambit agora finaliza com a Lulu do Bets. E eu vou contar agora pra vocês, essa composição da Giants é muito forte, uma iniciação, uma longa distância muito boa, porque Diana com o Rumble é muito difícil você conter a iniciação, o dano mágico que esses dois campeões têm à disposição. E quando a Diana consegue iniciar e puxar os alvos, cai o equalizador em cima, é muito dano que eles distribuem dessa forma. A Diana é importante assim, no kit dela, se você acertar a crescente lunar e depois colar com a ultimate, você reseta o tempo de recarga da ultimate. Mas o que muita gente esquece é que você pode dar ultimate sem ter marca nenhuma. Sim, e só não você reseta dá o tempo. e junta todo mundo no E. Você não reseta, mas se você conseguir fazer uma jogada boa pro Rumble encaixar o equalizador, não precisa resetar a ultimate. O importante dela nessa composição é juntar tanto o Cork como a Nidalee para essa ultimate, talvez até a Lulu, porque se você parar ela com esse crescimento virente, se você segurar o crescimento virente dela, também é importante. Então, sim, eu acredito que a gente pode até ver realmente o Pepineiro indo para cima, sem ter marca nenhuma, só para juntar os oponentes e aí sim abrir espaço para iniciação no time dele. O time precisa iniciar. Não pode deixar o poke da Nidalee acontecer, não pode deixar o poke do Cork acontecer, não pode deixar a luta estender, porque tem uma Lulu que estende muito bem a luta, então a Giants tem que entrar para lutar e definir a luta muito rápido. Se eles deixarem estender, se eles atrasarem, eles vão acabar perdendo a luta. Eles precisam que a Diana crie boas situações, que o Alistar consiga acompanhar para encaixar mais controle de grupo e que a Kalista seja bem posicionada, encaixando o dano dela. Então é isso, muito obrigado GSTV, que vai voltar ao fim dessa partida para analisar com a gente Giants contra Gambit, o primeiro jogo do dia da LCS Europa. Quem será que vem com a vitória? A Gambit vem de 2 seguidas, a Giants não quer sair no topo da tabela. Jogaço começando, Tichinha. É isso aí, chefe. Giants do lado esquerdo, Gambit do lado direito, azul e lado vermelho. Os times estão ali espalhados no level 1, ninguém tá querendo, pelo menos, propondo uma invasão, colocando aqueles amuletos iniciais, tentando controlar essa visão da Diamond Proxy, indo ali em direção ao topo com o Cabochard. Então, chefe, pelo que parece, nenhuma invasão vai acontecer no momento da partida. Perfeito, a gente vê o Worley agora acompanhando a rota do topo. O Diamond está por ali com o Cabochard, somente acompanhando a movimentação do jogador adversário. O Adri já coloca a sentinela na rota inferior, juntamente com o Forgiven. E justamente essa posição dos dois atiradores e dos jogadores do topo já ocupando as suas rotas, a gente dá para entender que é bem provável que não terá uma inversão nessa partida. É isso aí, então. Ghost Pepper indo ali em direção ao Forgiven. Vamos ver se eles vão tentar fazer ali o sapo, pelo menos para começar com essa experiência inicial, enquanto o Alistar e a Kalista também estão na parte inferior. Pepineiro e Frederick saindo da selva. Muitos pings em cima da Lulu do Betsy. Os monstros neutrais vão nascer logo mais. Tá ali começando no azul, né? Vai começar no azul / sapo o Diamond Prox. E o Godfred e o Adrien vão sim ficar ali nos golems.
Perfeito. Muita mobilidade na equipe da Gambit, então aquela iniciação da equipe da Giants necessita ser realmente muito surpresa, como o JSTV falou. O Pepineiro pode utilizar esse ultimate sem anunciar com o ataque crescente, justamente para criar um efeito surpresa, porque tem Brincalhão trapaceiro do outro lado, o salto do Puma da Nidalee, tem também por ali o crescimento virente para jogar todo mundo para cima, além dos caprichos da Lulu, Valkyria, o Bardo também tem aceleração de movimento, então a Giants precisa fazer a iniciação e de modo muito surpresa, muito rápido, porque senão a equipe da Gambit consegue fazer uma evasiva. Enquanto as duas duplas ali estão começando nos monstros da selva, pode ver que, nossa, o Bardo tá quase level 2. Do outro lado, o Godfrey acabou dividindo um pouco da experiência com o Adrien, então o Godfrey e o Adrien devem pegar level 2 juntos, enquanto o Ghost Pepper deve pegar level 2 primeiro que o Forgiven, para pressionar com as suas habilidades. Tá aí, como eu falei, o Ghost Pepper já está level 2, atordou ali o Godfrey. É uma habilidade, o Q do Bardo, é uma habilidade muito interessante, porque ele joga primeiro, ele bate no alvo e ele vai rebater. Quando ele rebater num segundo alvo, sendo parede, minion ou um outro campeão, ele vai dar atordoar nos dois alvos que a skill acabou pegando. Então é uma habilidade muito forte. Fora que o tempo de recarga dessa habilidade é bem baixo, ela já dá lentidão de se acertar sem o atordoar. Então é muito forte para colocar pressão na lane, fora o ataque básico do Bardo também é bem chato, como a gente pôde ver o Ghost Pepper colocando pressão para cima do Adrien e do Godfrey. Pois é, a pressão já tá bem grande, tanto que o Forgiven já consegue 11 de farm, enquanto somente 2 do Adri. Então eles vão pressionando bastante, farmar embaixo da torre de início para que a lista do Adri talvez não esteja sendo tão fácil assim. E a gente acompanha agora a movimentação do Diamond Prox, que vai para dentro da selva da Giants. Por enquanto ele para na arongueja, ele pode dar de cara com o Frederick. Ele não tem golpear, ele tá vendo que o azul tá sendo feito, sabe que o azul tá com 1000 de vida, é muita coisa. Pode tentar dar esse outplay, o Frederick também não tem golpear. O Frederick tomou ataque básico, tá com metade da vida, o azul foi resetado, o Diamond Prox consegue, então, um bom trabalho para atrapalhar a selva do Frederick. Perfeito, pelo simples fato dele não ter conseguido executar esse azul o mais rápido possível, e o Diamond conseguiu fazer os deles, tá com tranquilidade, já atrasa muito a vida do Frederick, ele vai precisar fazer uma nova rotação para esse azul, gastar mais tempo, está a nível atrás, então a equipe da Giants começa a receber uma pressão, não só nas rotas, mas também na sua própria selva. É isso aí, enquanto o Adrien vai tendo muita dificuldade para farmar debaixo da torre, Pepineiro já queria dar um recal, mas foi cancelado ali pelo Betsy. Rek'Sai chegando pro gank, não tem sentinela. O Frederick vai chegar com bom espaço pra gankar. O Forgiven já foi pego. Já recebe muito dano, obrigado a gastar o flash e o seu curar chegou. Agora o Frederick tá aí. First Blood é da equipe da Giants, pode vir mais uma. São 3 jogadores de cima do Ghost Pepper que recebe muito dano. Eliminado. O Adri fica com a kill. Uma para o jungler, uma para o AD Carry. A Giants abre o placar da partida 2-0. O grande erro de você jogar contra um Alistar, olha o gank do Diamond Prox. Vai pra cima do Ullib, que tá full HP até agora, ele vira, causa bastante dano. O Diamond não teve a continuidade por parte do Cabochard e ele volta pra sua selva. O grande erro de você jogar contra um Alistar é você ficar avançado sem sentinelas e próximo ao Alistar, porque ele pode dar o combo de flash, pulverizar e depois cabeçada. Mesmo você sendo um AD Carry com escape, é difícil você tirar essa distância que o Alistar consegue te empurrar, então foi muito complicado pro Forgiven sair. E outra, o Bardo level 3, ele não tem tanta resposta, porque quando você não acerta o Q do Bardo, você não tem mais o que fazer. Porque se você der o Q e der lentidão e não der o atordoar, você não tem mais o que fazer. Você tem que colocar a vida, que dá velocidade de movimento, e a vida cura bem pouquinho, porque ela não vai dar tempo de carregar. E você tem o turno. Como ele não estava perto da parede, você não tem mais o que fazer com o Bardo. É dar exaustão e ataque básico, até esperar o tempo de recarga do que voltar. Então, essa resposta não é uma das melhores no momento, e a Giants aproveita disso. Já você falou que a Giants tinha que acelerar o jogo. O Frederick já ficou sem o azul, então ficou não, né, porque tá fazendo agora, mas demorou pra fazer o azul, então foi lá, acelerou, conseguiu um bom gank, deu uma eliminação pra Kalista, ficou uma pra você, então Giants 2-0, bom early game. Olha, as 4 magias de invocador da bot lane foram gastas, tanto as 2 da Gambit, no caso dos 2 jogadores da Gambit, quanto os 2 jogadores da equipe da Giants. A grande diferença é que a Giants conseguiu 2 abates, e isso foi muitíssimo importante. Ele já consegue abrir essa pequena vantagem no jogo, apesar de, mesmo com 2-0 nesse placar, eles não conseguem ampliar o ouro, justamente devido a um ótimo início de partida da equipe da Gambit, que conseguiu farmar mais em todas as 3 rotas. É isso aí, todo mundo conseguindo uma boa vantagem. O Pepineiro até teve que fazer ali o lobo, porque tá bem complicado para ficar na rota do meio contra o Betsy. O Betsy abusando bastante do poke. Cabochard deu recal, voltou com fulgor e já deu teleporte. O Ullib ainda não tem nenhuma habilidade, foi para cima. O Frederick já aparece por ali, mas também tem a chegada do Diamond. Eles vão pra cima do Caçador da Selva da equipe da Gambit. Já cai o localizador, já tem o nível 6, tá muito forte. E de novo o engage da rota inferior. O Ghost Pepper é o foco, apanha bastante, eliminado. O Adri ainda viu o Forgiven, tenta fazer perseguição, ele quer uma kill. A bomba de fósforo cai, mas não é o suficiente, não chegou a acertar a Kalista.
Calista, que garante mais um kill, 3-0 Giants, duas kills na rota inferior, porque agora ficou nas mãos do Godfred. Quando o Adrien estourou ali as lanças, quando ele puxou as lanças, acabou que não deu dano suficiente, ficou com pouquíssima vida o Ghost Pepper, e aí foi no ataque básico em que o Alistar do Godfred pegou a eliminação. Então, mesmo assim, 3-0 é mais uma vantagem, mais uma eliminação para a rota inferior. Você pode ter certeza que a Giants vai abusar disso. Enquanto o Bardo não tiver feitiço, enquanto o Cork não tiver feitiço, o Alistar é muito forte para esse tipo de jogada. Então ele vai tentar sim abusar desses 2x2 aí, chefe. Perfeito. Diamond está aí na rota do topo mais uma vez. Ele tinha o bônus das Aquamnias, foi pra cima, limpou, tirou a visão da equipe da Giants. E na rota no meio a gente acompanha a troca do Betsy contra o Pepineiro. O Farm continua a favor do Betsy. Aqui na rota inferior, olha a pressão. Nem ao menos embaixo da torre o Forgiven tem sossego pra garantir o seu farm. Ele conseguiu colocar uma grande distância na frente no início do jogo nesse quesito e vai ter que aproveitar disso agora. Porque o Adri vai colocar pressão como já tem feito. Ele tá sendo visto, o Frederick vai ser fechado, chefe. Já foi fechado, mas um bom túnel utilizado pela Rek'Sai do Frederick consegue tirar ele de perigo, na verdade. E agora o Diamond vai executar esse azul com tranquilidade. O Betsy não vai responder. O Early recebe muito dano na rota do topo do Cabochard. É obrigado a gastar o flash e vai pra segurança da torre. O teammate do Early tá voltando. O Cabochard tem que tomar muito cuidado para não tomar ali o equalizador, apesar que ele tem o brincalhão trapaceiro. E se o Early ficar na lane com essa vida que ele tá no momento, ele pode ser divado assim, pode ser morto para esse Fizz. Na rota do meio a pressão continua sendo exercida pelo Betsy. O farm fica na frente, 10 ali minions na frente. Na rota inferior a Kalista conseguiu chegar perto do Forgiven por conta de toda essa pressão que ele tá conseguindo colocar. Porém no topo, o Fizz do Cabochard não dá chances pro Early farmar. Tá conseguindo colocar muita pressão e olha, o Diamond pode chegar por trás por ali, tá bem avançado o Early. O Cabochard tá com pouca vida. Na rota do meio, o Betsy continua com a pressão pra cima do Pepineiro, porém chega o Frederick mais uma vez, utilizou o combo completo, mas o Betsy utilizou também o crescimento virente, ganha vida, ganhou espaço, garantiu a segurança e vai com tranquilidade continuar na rota do meio. E foi um bom crescimento virente, porque não deixou com que a Rek'Sai chegasse pra dar um knock-up, né? Com isso afastou e saiu muito bem o mid laner do time da Game. Betsy, 3-0 Giants. O ouro tá empatado por conta desse farm, mas é a Giants que busca o jogo. É a Giants que busca a toda hora esses engages. O tempo inteiro. No início era a Games que estava pressionando, mas a pressão era oriunda do farm. Eles conseguiam colocar muita pressão de dano, conseguiam oprimir os jogadores da Giants embaixo das suas torres, negando para eles esse farm, mas agora que a Giants conseguiu os abates, eles não param. A rotação é intensa, eles continuam lutando muito para cima da Games, principalmente nessa rota que a gente está acompanhando agora. O bot lane foi o foco de todas as eliminações, tanto que eles têm 100% de participação. É isso aí, o Adrien vai congelando a rota, então tentando negar o máximo de experiência e de ouro possível por Forgiven, que ainda vai ter que construir sua força da Trindade, então é um item bem caro, vai demorar um pouco para essa construção. Cabochard level 8, farmando muito bem, 74. Pepineiro, sempre que pode, sai da sua rota para fazer esses golems, porque sabe que não é fácil você ficar na rota sendo pressionado, tomando poke da Lulu, tomando um dano mágico que chega ali do nada. Então, Ghost Pepper começa o seu roaming, daqui a pouco o Godfred deve começar também. Perfeito, na rota do meio o Pepineiro continua recebendo pressão, ele saiu ali da rota para garantir um pouco mais de farm, mas mesmo assim ainda está atrás do Betsy em relação a essa disputa. Ele vai recebendo essa pressão, continua embaixo da rota, continua atrás da rota, na verdade, embaixo daquela torre, e o Ghost Pepper agora vai colocando sentinelas, garantindo visão. A equipe da Game pode preparar esse terreno para dragão, Tichinha. Sim, pode começar, o Pepineiro vai ser visto ali na selva, olha, levou o Diamond pra cima. Foi pra cima, já no salto, causa bastante dano, ele já é obrigado a fazer esse recuo, busca a proteção da torre, quase pega aquela lança. Se ele consegue encaixar, poderia garantir a eliminação, mas com esse dano, ele ganha espaço e a equipe da Gambit vem rotacionando pra rota do meio e garante a primeira torre do jogo ao seu favor no mid lane. E olha, é uma torre muito importante pra rotação da Gambit. Nossa, o Pepineiro ainda ficou batendo palmas ali depois desse gank que ele escapou, deu pra ver na câmera. Diamond Prox e Betsy invadindo a selva. O teammate da Rek'Sai vai voltar no meio de todo mundo, Frederick. Olha só, ele deu de cara com o Diamond e também com o Betsy, recebe bastante dano, muito complicado a sua fuga, vai se afastando o máximo que pode. O Diamond tá com pouquíssima mana, chega agora o Pepineiro, bom salto pela parede, o flash utilizado pelo Diamond, mais o crescimento virente da Lulu, salva o seu caçador da selva. Saiu muito bem, o Diamond, lógico, tinha o Betsy ali pelo lado, ele conseguiu utilizar um bom flash. O Pepineiro chegou na hora certa, mas gastou a mana inteira, então tem que tomar um
pouco de cuidado. Agora, tudo bem que o Betsy também não tem. É muito perigoso você ficar nessas invasões sem muita visão. E outra, contra uma Rek'Sai que pode voltar rapidamente. E olha no top. De novo, o Cabochard abusando da agressividade pra cima do Urlib, apanha bastante, mas ele devolve o dano. Tem o localizador por ali, pode garantir a eliminação, tá no silenciar. Pouquíssima vida, escudo de sucata, mas chega agora o Diamond. A fuga é muito improvável, tá aí! O Cabochard garante a primeira eliminação da Game to Game no jogo. E no 1 contra 1, é lógico que a presença do Diamond Prox não deixou com que o Urlib fugisse, porque o Urlib ia fugir, ele ia sair pra parte de baixo, ali na hora que o Fizz parou de perseguir, mas é lógico, o Cabochard também só parou de perseguir porque o Diamond Prox estava chegando, então sabia que essa eliminação iria acontecer. 3-1, vantagem de 1k5 no ouro ali pro time da Gambit, com essa torre também destruída e com o farm nas rotas. A Giants vai pecando um pouco na questão do farm, mas é lógico, ainda tem uma teamfight muito forte. O Urlib agora gasta o teleporte no topo, enquanto o Fizz ainda não utilizou, então pressão pro dragão no momento pode ser feita pelo time da Gambit. A Gambit que já estava preparando esse terreno, eles garantiram alguma visão por ali, tiraram também visão da equipe da Giants, que sabe disso. A presença do Bardo do Ghost Prepper era muito intensa naquela área, ainda domina um certo tipo de visão por ali, o Betsy tira mais uma sentinela, a Giants preocupada com esse dragão, porque sabe que teve um bom início de jogo, mas a Gambit agora tem a vantagem, com somente uma eliminação, justamente devido ao foco que eles conseguiram colocar na rotação para levar aquela torre e no farm que eles vêm colocando no jogo até agora. É isso aí, muitos pings na rota inferior para tomar cuidado. O Frederick tá ali fazendo, né, as tartarugas de pedra, tentando voltar a farmar na partida, já que ele demorou bastante. O Cabochard agora vacilou ali, acabou perdendo a troca pro Urlib. O Urlib que voltou de máscara, então já tem um dano mágico interessante, penetração ali mágica também interessante. Azul foi feito pela Lulu, o Frederick tentou o roubo, mas está todo o time da Giants tentando invadir a selva da Gambit, lógico, iniciando o dragão. E tem uma sentinela da Gambit dando visão completa desse dragão. A Giants faz ele muito rápido, vai tentar chegar por ali, mas é muito improvável de um roubo. A Gambit preparou o terreno, mas no fim das contas, quem executou o dragão foi a equipe da Giants. 13 minutos e meio de jogo, ganham 6% a mais de dano agora, podem colocar mais pressão pra cima da Gambit. Nossa, vai ter gank no top, mas errou o peixe. Errou pra ele lançar iscas, mas já chega o Betsy com bastante dano também, atrasa a movimentação do Urlib, que gasta o flash, escudo de sucata, tem o crescimento diferente, vai jogar pra cima, muito dano causado, tá aí, o Cabochard garante mais uma eliminação pra Gambit, 2 pra sua equipe, as 2 as mãos do jogador do topo. O Urlib reclamou bastante ali na câmera, não sei se ele queria que o time da Giants fizesse algo, ou que o Pepineiro acompanhasse, ou que eles destruíssem uma torre, mas a Giants tava fazendo o dragão, o Urlib tava muito avançado, tomou o roaming do Betsy e é muito difícil você escapar de uma Lulu, muito controle de grupo, uma lentidão praticamente eterna ali com o lançar purpurina. A Giants não conseguiu a destruição da torre, mas ficou com o dragão. 3-2 para a Giants na partida, porém a Gambit tem 1000 de ouro na frente. Justamente com essa vantagem, 2.000 na verdade, né? 2.000 de ouro na frente a equipe da Gambit, essa vantagem que eles vão buscando nos termos estratégicos e principalmente nas mãos do Betsy no meio e no Cabochard no topo, vão dando eles uma grande vantagem. Olha só a diferença, são quase 40 de farm no topo do Cabochard em relação ao Urlib. No meio, uma diferença de 30 do Betsy em relação ao Pepineiro. Na rota inferior, os AD Carries estão bem próximos, então aquela vantagem muito grande que Forgiven tinha já sumiu, mas mesmo assim, a Gambit mostra muita capacidade de rotação, vai controlando o jogo nesses objetivos, enquanto que a Giants lutava muito bem, mas não tá lutando mais tão bem assim. E o Urlib agora tem que tomar muito cuidado. Foi pego pelo Diamond Prox, mas ele vai devolver bastante dano também. Chega logo o Cabochard por ali para dar cobertura pro seu companheiro, mas nem precisou, o Diamond já tinha passado pela parede, tava em segurança, esboçou a volta à base, mas ainda permanece por ali. Adrien continua pressionando o Forgiven, continua colocando o Forgiven para farmar debaixo da torre. Tudo bem, é um core que consegue farmar não fácil, mas consegue farmar de uma maneira tranquila debaixo da torre. Betsy utilizando muito bem esse pick de Lulu, colocando bastante pressão, farmou muito bem, saindo agora com o roaming para atrapalhar as outras rotas. Cabochard não deixa o Urlib no topo, é complicado. O Urlib sai do Jax, ele encontra bastante dificuldade. É lógico que esse Fizz foi picado depois, então é um counter pick. O Cabochard já sabia que esse matchup seria interessante se ele conseguisse pelo menos esse começo de rota, um bom começo de rota, e ele conseguiu um bom começo de rota, e agora o Godfrey foi pego. Foi pego, recebe muito dano, recebeu atordoamento por ali, perdeu um pouquinho de vida só, já tá bem resistente, já tá conseguindo fazer o seu trabalho de linha de frente por ali, tem poções de cura também pra garantir um pouco mais de permanência na rota. Enquanto isso, o Adrien fazia os Krugs, vai voltar pra rota, ele que tá nível 10, né, tem 2 níveis à frente do seu suporte e 1 nível à frente do Forgiven. É isso aí, o Adrien continua farmando, vai continuar com a espada GPC para ele, é bem tranquilo. Tem uma detectora aí avançada onde o Frederick está e ele vai acabar destruindo. O Frederick parou
de colocar um pouco de velocidade. Ele não consegue mais jogar com tanta velocidade, utilizar ali a sua Rek'Sai com tanta velocidade para os ganks. Ele não encontra mais espaço, é lógico. Isso deve ser muito fato da Game de estar conseguindo farmar e crescer na partida. E muita visão também, né? Também. A equipe da Game está colocando muita visão no jogo, muita sentinela. Eles estão sabendo desse posicionamento da Giants, sempre um passo à frente, justamente porque o Frederick foi a grande ás na manga, né, da equipe da Giants no início. Ele participou das 3 eliminações no começo do jogo, então tem que tomar bastante cuidado. E olha só o dano agora pra cima do Adri, ele que foi fazendo a ofensiva, já teve que fazer o recuo, perdeu metade da vida, e o Frederick tá ali e não tem visão da Gambit. Olha, o Alistar tem flash pra fazer seu combo, a Kalista tem ultimate pra jogar o Alistar, Sentinela Detectora foi colocada ali pra controlar a visão dessa... Pra não tomar um dive, né? Pra Gambit não tomar esse dive, então tem visão de tudo que tá acontecendo. O Godfrey foi atordoado e o Adrien vai ficar farmando. Vai ficar farmando, mas vai receber também um pouco de dano. O Godfrey usa o combo, vai pra cima, foca o Ghost Pepper, apanha bastante, um bom ultimate, dá tempo pro Forgiven bater e bater muito. Ele consegue a segurança da torre, olha só como segura bem a equipe da Gambit. Vem chegando agora o teleporte e é do Early, mais um jogador da Giants, porque vem chegando também o Cabochard, vai pra longe, consegue se distanciar, tem a cabeçada do Godfrey, vem descendo também o Bex, que eliminação, cai agora também o equalizador, a luta vai acontecendo, o Early é focado, o Ghost Pepper grande eliminação, vem mais um aí, fica com o Cabochard, mais uma para a Gambit, 5-3, a luta foi iniciada pela Giants, mas a Gambit venceu completamente. É por isso que eu gosto do Bardo, olha a utilidade que ele tá trazendo pro time, olha como ele segurou um dive, eles estavam em desvantagem numérica até dar tempo do Betsy dar o seu roaming, do Cabochard chegar com um bom teleporte. O Godfrey ainda fez ali um ótimo trabalho de expulsar o Fizz de perto, mas a Gambit vence a luta e ainda consegue a destruição de 2 torres, abre 6.000 de ouro na frente, é a Gambit chega gigante. E olha, o Diamond Prox vai sendo recebendo muito dano por ali, nem precisou da chegada do Frederick, foi eliminado no 1 contra 1 pelo Pepineiro, que vem muito forte no jogo. 4ª eliminação da equipe da Giants, mas a vantagem da Gambit ainda é fenomenal. O time da Giants, pra voltar nesse jogo, tem que utilizar muito o Pepineiro, nossa E senhora. olha só, o Frederick deu de cara com o Bardo, recebe muito dano, o Betis usa o crescimento virente, o Pepineiro já tá muito forte. Então, a Giants tem que usar o Pepineiro a partir de agora. Ele não tava na última luta. Se ele tivesse ali junto com o equalizador, poderia ter feito a diferença. Achei que o Early demorou muito pra usar o equalizador na hora da luta. Demorou demais. Tá aí o replay. O Godfrey foi atordoado. Eles vão pro engage. Aí presta atenção, o Ghost Pepper vai utilizar um ótimo ultimate pra se salvar. Foi nem pensando em parar os outros, foi mais pra se salvar desse dive. Ele conseguiu parar o Godfrey e o Frederick. Sai com flash, pega a cura. Tinha outra cura e não utilizou. Aí veio o teleporte com o ultimate da Rek'Sai. Faz o teleporte por trás do Fizz. O Alistar faz um bom papel principal em dive, ao vivo. Olha só, ele recebe muito dano, rota no topo, o Cabochard vem pra mais uma! Conquista mais uma kill, 4/0/2. Ninguém tá conseguindo parar esse Fizz monstruoso no jogo. A Giants vem pra mais um dragão. O jogo tá desandando pro time da Gambit. A Gambit destrói a 2ª torre do meio. Tem um Fizz destruindo a 1ª torre do topo. 4/0/2. Tudo bem que a Giants vai se mantendo no jogo com os dragões, mas a Gambit vai deixando o jogo muito, mas muito bom para essa composição que a Gambit tem assim que chegar com 30, 35 minutos de partida. A Giants tá encontrando muitos problemas para iniciação. O Pepineiro não consegue participar. A Giants não acompanha com tanta velocidade, principalmente a movimentação do Cabochard, o Diamond Prox. Não tá aparecendo nas lutas, mas mesmo assim tá fazendo um bom trabalho de invasão de selva, de sentinelas, principalmente. E outra, daqui a pouco, essa utility que o Bardo consegue levar pro time vai fazer toda a diferença nas horas das lutas. Então, a Giants tem que acordar rápido pra esse jogo. Pois é, né? O Diamond não encaixou na partida até agora em termos de participação, porque ele não conseguiu aparecer muito bem nas teamfights. Naquela parte que ele chegou agora, aqui mesmo, na rota do topo, ele não chegou a garantir participação, mas ele foi vital para a eliminação do Cabochard, porque ia sair com vida o Early. Então, mesmo sem contar, o Diamond tá conseguindo fazer algumas boas jogadas, mas não tanto quanto a gente tá acostumado a ver o Diamond Prox fazer. E o grande nome da Gambit vem sendo o Cabochard com esse Fizz. Sim, 4/0/2, participou de tudo, deixou o Early ali 0/4, o Early que saiu da sua zona de conforto, foi para esse Rumble e não tá encaixando uma boa partida. Tem o tobogã ali do Bardo, pode ser ultrapassado por todo mundo, né? Todo mundo pode escorregar. Toda a Gambit, na verdade, 3 jogadores da Gambit no top, Betsy na rota do meio, Cabochard fazendo o seu split push na rota inferior. Quem vai parar esse Fizz?
Tá muito Ninguém difícil. consegue, tá difícil. Não tem condições. Ele vem fazendo um grande split push, tá conseguindo muito dano, já tem força da Trindade, fechou a sua bota, já tá com o fã de Bilgewater por ali, vai fazendo muita diferença no jogo. A Gimp já limpou 2 rotas, Xixi, é muita coisa. Limparam o meio, limparam a rota inferior, a pressão no topo é contínua. A equipe da Gimp está conseguindo pressionar a equipe da Giant em todos os pontos do mapa. E outra, é um Fizz AD, não é aquele Fizz tubarão, foi pra cima. Vai pra cima do Pepineiro, ele que é o grande foco de dano da equipe da Giants, ele tenta virar pra cima do Betsy, mas são 2 contra 1, não tem o que fazer, é mais um a kill para o Carbochard, 5/0/2, ninguém segura o Fizz. Aí eles vão bater na torre, tem uma Lulu, tem um Fizz, esse engage do time da Giants não vai ser possível porque a Lulu tem lentidão, então tem desengage, tem ali o Polymorph, então é bem complicado sair e ainda tem o Barão que pode ser iniciado pelo Diamond Proxy. Que velocidade da equipe da Gambit. Depois do início de jogo um ponto conturbado por causa do Frederick, que conseguiu acelerar muito bem o jogo. Eles tiveram o sangue frio de se manter muito bem nos fundamentos básicos do League of Legends, muita visão, muito farm. Com esse ouro eles conseguiram segurar o jogo e agora colocam uma pressão indescritível pra cima da Giants. Barão executado aos 22 minutos. Fácil, sem contestação, a Gambit abre 10 mil de ouro na frente, são 5 torres a 1, todo mundo a partir de agora vai crescer, o Forgiven, se já estava um pouquinho ali na frente, agora vai ficar muito na frente, tá aí olha, o tempo de média de Barão da Giants 26, da Gambit 28, e a Gambit acabou fazendo aos 22, 5 Barões ali pra Giants e 4 pra Gambit, então vão andando parecido nisso, até o tempo médio de jogo ali é bem parecido das duas equipes. Mas a Gambit vai conseguir acelerar ainda mais a sua composição e o seu jogo. Tem um Fizz de espada do Destruído também no topo. Olha os itens do Diamond Proxy, ele é o jungler. Ele tem bastão das eras, ele já tem cajado do vazio, item da selva completo, então tá bem forte. A Lulu no mid já tem Rabadon. A Gambit fez com que o jogo desandasse de uma maneira muito rápida. E a Giants literalmente perdida na velocidade com que a Gambit começou a lutar. Perfeito, a Gambit acelerou muito bem, soube acelerar nas medidas certas. O que era preciso focar no momento correto do jogo, a Gambit fez. A Giants não teve resposta pra isso, a Giants veio com muita luta, é assim que é a composição deles, essa é a proposta. Lutaram bem no início, olha só o lançanisca que passa em branco, mesmo assim o Carbochard vai pra cima do Pepineiro, vem chegando o teleporte também do Early, e olha o dano que ele causa, ele vai conseguir a eliminação no 1 contra 1, vai virar pra cima do Early, será? Será que vem o double kill? Ele pode conseguir, recebe muito dano, mas é neutralizado. O Early consegue parar esse Fizz depois de 6 kills, porém, olha só o que acontece. A Gambit com 4 jogadores vai pra rota do topo, libera a última torre de rota e vai pra base da Giants. E não tem como o Early chegar, porque ele não tem mais teleporte, vai ter que dar recal, mesmo assim é muito complicado, a torre tá apanhando demais. Forgiven vai bater ele de longe e vai cair, chefe. Vai cair, não tem como segurar. Frederick tem que fazer a linha de frente e olha o dano que o Adri recebe. Evapora por ali para o Betsy. O Aaron já chega, mas chega recebendo muito dano. O ultimate no Bardo também entra. Ele é obrigado a gastar o flash pra longe. O foco é pra cima do inibidor, que também vai cair. Não tem como segurar. E vão virar pra cima do Godfrey, pra cima do Frederick. Ele tenta isolar o máximo possível. Usa o ultimate, vai segurando. O Pepineiro consegue a eliminação pra cima do Betsy. A base é protegida, em parte, porque já caiu o inibidor. Temos Super Minions na rota do topo. Godfrey segurou muito bem, ele conseguiu dar um knock-up em 4 jogadores, atordoou o Pepineiro agora, o Ghost Pepper, utilizando muito bem do Bardo. Foi ele que deu a iniciação, porque ele conseguiu um atordoar ali no Adrien, mas a Giants conseguiu o que queria. Tudo bem, essa morte do Betsy e a morte do Carbochard na rota inferior. Eles levaram um topo inteiro e até o inibidor. São 7 torres, inibidor, 11 mil de ouro na frente. Pra Gambit isso foi incrível. A Giants perdida e a Gambit colocando a velocidade na sua composição, pronta para levar essa partida. Vencendo o grande ponto da equipe da Gambit, limparam todas as rotas, conseguiram agora colocar Super Minions no jogo, ou seja, pressão natural na rota do topo, e a Giants quer lutar, mas até nas lutas agora eles não conseguem superar mais a força que a Gambit conseguiu. Conseguindo a eliminação em cima do Carbochard, que eram 2 contra 1 e quase ele garante o double kill. Na rota do topo a Gambit já estava muito invasiva, já tinha conseguido entrar na base, derrubar aquele inibidor, já tinha recebido muito dano, a Giants tinha a vantagem da fonte nas suas costas para recuperar aquela vida e conseguiu parar também o Betsy, mas mesmo assim foi uma parada que eles conseguiram a custo de grande parte da sua base sendo alvejada. E olha que interessante, o time da Gambit, eles mudaram os amuletos, vamos ver se o Frederick vai tentar o roubo, acho difícil. Não conseguiu o roubo, mas 3 jogadores da Gambit acabaram ficando com o totem, o amuleto, e evoluíram para ter 2 sentinelas, então
tudo bem, na selva, você tem Pedra da Visão no Frederick, então ele não precisa desse amuleto. E aí ele foi pro amuleto vermelho, pra lente ali, pra limpar as sentinelas. Mas no time da Gambit, como ninguém tem essa Pedra da Visão, nem o suporte tem... Não, na verdade só o suporte tem a Pedra da Visão, só o Ghost Pepper, que até virou o Ruby ali. Então você precisa de visão. E foi isso que deu essa vitória no momento pra Gambit. Então, 3 amuletos de totem evoluídos pro time da Gambit. Cai agora o equalizador por ali, o Godfrey vai tentar chegar para fazer a limpeza com a sua equipe, seguram bastante a onda de minions e a Gambit quer conquistar mais uma rota. Enquanto isso, pelo topo, a equipe da Giants já conseguiu pressionar muito aquela rota superior, justamente para não ter que se preocupar com a onda de super minions da Gambit. Uma ótima decisão da Giants. O Pineiro foi lá, ele acabou empurrando, conseguiu a destruição da torre. O time da Gambit vai fazendo o poke, vai utilizando a composição. Se o Ghost Pepper conseguir atordoar alguém, pode ser a iniciação. Ele deixou ali dois totens de cura para caso a Gambit precisasse fugir, já que eles dão velocidade de movimento, ele deixa outro agora. O poke continua, tem super minions no topo, tem o Cabochard agora fazendo split push na rota do meio. Então é o time da Gambit pressionando todas as rotas ao mesmo tempo, chefe. A pressão é contínua, a Gambit não quer parar, eles sabem que tem uma grande vantagem. A torre da rota inferior tá quase destruída, já apanhou muito. O Forgiven até aproveita ali agora que saiu parte da equipe da Giants para causar mais um pouco de dano, tancou aquela torre. O Adri vai pra cima, mas a proteção no Forgiven é muito alta. A Lulu tem muito escudo e olha só, agora avança no Cabochard na rota no meio. Por enquanto ninguém para fazer a defesa, subiu 2 jogadores, o Early e o Pepineiro para defender aquela rota no meio, enquanto que o topo ainda não é atrevido por super minions por ali. O Bardo ainda tem ultimate, ele pode ser o cara pra essa iniciação. O Olive chegando, o Ghost Pepper tá ali na espera pra usar e vai ser engage do Godfrey. Vai pra cima juntamente com o Frederick, o dano é pra cima do Ghost Pepper, ele segura o Godfrey por ali, o foco é muito grande, já tá ultado, resiste bastante, cai o equalizador, mas não pega ninguém praticamente. O Pepineiro vai pra cima, bom ult agora da equipe da Giants, eles vão separando muito o Diamond, que é alvejado, eliminado. Utilização do Early de tudo que pode pra segurar. A equipe da Gambit já consegue um double kill nas mãos do Cabochard, mais um agora pro Forgiven, o foco é pra cima do Adri, vai tentando kaitar, vai tentando fugir, mas é muito complicado, arranca as lanças, mas não garante a eliminação, a vida dele é mínima. Será que ele consegue a fuga? Ele, o Pepineiro, tem que voltar pra base, porém já cai torre do Nexus, a segunda pode ir na sequência. A equipe da Gambit esperou muito e os Super Minions pelo topo invadiram a base e já levaram uma das torres. Nossa. Vem agora o teleporte do Cabochard, pode ser o fim de jogo, quem sabe? A Gambit coloca muita pressão, o Adel Foco vai ser eliminado, o Nexus está exposto, a Giants tenta defender, mas é muito improvável que consiga, vai bater na distância, tem o Betsy, tem o Forgiven, o foco é grande, tá aí! Vitória da Gambit Gaming, um jogo relativamente rápido, Tichinha. É isso aí, foi a Gambit quando acelerou, não deixou mais a Giants respirar. E a Giants nessa última luta quis focar o Diamond Prox, deu tudo errado, porque a Lulu e o Fizz ficaram free hit, fora o Forgiven também ficou free hit ali. Então a Gambit atropelou a Giants e não deu chances. Gambit agora fica 3-4 na LCS, enquanto a Giants 4-3. Olha, realmente um jogo da Gambit que não esperava ver tão intenso assim. Tudo bem, eles ganharam os dois jogos da semana passada, vinham com um hype muito grande, de voltar a ter uma grande exibição, e a Giants começou bem no jogo. A aceleração feita pela Rek'Sai foi muito boa, eles conseguiram 2 eliminações muito rápido, deixaram aquela bot lane forte que garantiu outras eliminações depois sozinho. Mas aí a Gambit foi muito precisa no seu foco. Eles farmaram muito bem nas 3 lanes, focaram muitas rotações, levaram torre e garantiram uma ótima vantagem, Justin. O Cabochard ficou muito forte na partida, ficou difícil duelar com aquele Fizz. O time da Giants não tinha um bom campeão para duelar, não tinha um split pusher forte, eles tinham ou Diana ou o Rumble para brigar contra o Fizz, só que nenhum dos dois sozinho ia ganhar. O Fizz estava muito forte, então chegou o ponto que eles não tinham resposta ao Cabochard e pelo resto do mapa. Eles precisavam dos 5 juntos para realmente ter uma iniciação boa. Então a Diana precisava iniciar, precisava ir para cima, mas enquanto isso ia perder a base pro Fizz. Se não iniciasse, ia perder um pouco para ir dali pro Cork, então acabaram se vendo contra a parede. O time da Giants não tiveram mais o que fazer contra a composição da Gambit, muito bem executada. Perfeito, agora então vamos para os melhores momentos da partida pra gente analisar tudo o que aconteceu nessa vitória da equipe da Gambit Gaming pra cima da Giants, abrindo o dia de hoje da LCS Europa.
a telinha pra você e pro GSTV e o Tichinha comentarem tudo o que aconteceu. Como o Tichinha falou, o time da Giants fez um começo muito bom, com eliminações inclusive, boa movimentação da Rek'Sai pro começo da partida também. Primeira movimentação dela, já é o First Blood, já mais uma eliminação pra Kalista também, a Kalista que vai conseguir mais uma aqui em cima do Ghost Pepper, então já são muitas eliminações de começo pro time da Giants, mas mesmo assim a Gambit vai começar a sair na frente em ouro. Compara o farm do Urb contra o Cabochard muito à frente com esse Fizz, realmente sendo muito mais forte na fase de rotas. O Rumble não conseguiu reagir ao Fizz do Cabochard, aí mais um gank, então 2 ganks seguidos no Urb, deixa ele praticamente fora dessa rota superior, praticamente sem ter mais o que fazer contra o Fizz, e aí os dois aparecem na rota inferior. Para quem levar melhor, o time da Gambit, uma bela chegada do Betsy para conseguir ter os 4 jogadores do time, enquanto a Diana estava lá na rota superior. O mais importante ter a Lulu aqui conseguindo fazer dar certo, e aí sim o Pepineiro com uma boa movimentação, sai bem o Diamond Prox, mas acaba com um bom flash também o Pepineiro garantindo a eliminação. Até então o jogo estava muito próximo. Tinha uma boa vantagem de ouro do time da Gambit, mas ainda não estava definido. E aí que o jogo vai definir. O Pepineiro, 2 contra ele, aqui na rota inferior, acaba morrendo pro Cabochard. E aí pra onde a Giants vai sair daí? Como que eles vão sair? E agora sim, 2 com o Pepineiro e o Urb pra cima do Cabochard. O Cabochard mata o Pepineiro, o Urb quase não mata, mas consegue uma boa rotação de habilidades, coisa que o Cabochard não conseguiu, consegue garantir a eliminação. E aí? Cabochard morto, Pepineiro morto, só que o Urb sem o equalizador. Como que eles vão defender essa torre sem equalizador? É importantíssimo ter um equalizador para ter todo o dano a longa distância. A Giants não fez a iniciação, perdeu o inibidor sem brigar, sem iniciar. E aí o time da Gambit já num ótimo momento. Vale lembrar também, importantíssimo, eles conseguiram o Barão também para ajudar essa movimentação, para conseguir forçar em cima da base da Giants. Eles não podiam deixar um Barão tão barato nesse momento do jogo. Então, movimentações melhores do time da Gambit, uma rotação muito melhor pelo mapa, e conseguiram executar uma composição que tem poke, tem iniciação, tem split push, fizeram uma composição muito bem equilibrada, que a Giants não soube responder, não conseguiu encaixar a movimentação inicial que precisavam, não conseguiram deixar o Pepineiro forte o suficiente, não deram a assistência que o Rumble precisava para crescer no jogo, acabaram pagando por isso. E o Urb ficou bem chateado com isso, deu pra ver na mini câmera dele ali, algumas vezes que ele morria, ele falando, gritando com o time, né, dizendo o que tá acontecendo, ele chamando, e realmente ele foi muito focado, tiraram ele do jogo completamente, e a composição da equipe da Giants, como vocês falaram, era de muita luta, era muito boa pra lutar. E eles conseguiram encaixar isso no início. Só que eu acho que a tranquilidade que a Gambit conseguiu conduzir o jogo e como eles focaram nos objetivos que eles sabiam que podiam controlar, porque eles tinham muita velocidade, eles tinham muita iniciação, muita mobilidade, e eles usaram isso muito bem para colocar aquele jogo nas mãos dele, e a equipe da Giants não soube responder. Porque durante a fase de rotas, os ganks do Frederick encaixaram bem, eles conseguiram utilizar a Rek'Sai para garantir eliminações. Só quem acabou pagando muito na fase de rotas foi o Urb. Mas quando acabou a fase de rotas, 15, 20 minutos, as movimentações da Gambit foram muito melhores, muito superiores, conseguiram abrir o mapa da Giants. E era o que eles precisavam fazer, separar a composição de luta em equipe do time da Giants, não deixar o combo de Diana e Rumble acontecer. O split push do Fizz acabou caindo muito bem para esse jogo, porque ninguém conseguia duelar contra ele, ninguém ia conseguir vencer 1 contra 1. Então precisava gastar mais do que tinham justamente para brigar contra o Fizz. E as movimentações boas, buff de Barão, acabou ficando demais para o time da Giants conseguir sustentar na base deles. O Pepineiro até ficou muito forte, né? Ele até conseguiu fazer boas trocas, a gente viu como ele estava poderoso no 1 contra 1. Só que é aquilo, a equipe da Giants teve a sua composição quebrada. Eles não tiveram 100% do seu poder disponível para garantir essa troca. E eu acho que esse foi o grande trunfo da equipe da Gambit. E outra, eu acho que concordo com o GSTV, eles precisavam ter deixado algumas coisas pro Rumble. O Urb saiu da zona de conforto, a gente viu que ele tava num campeão de... Tudo bem, ele sabe jogar, mas não era o Jax, não é uma Irelia, não é algo que ele gosta de jogar pro duelo. E outra, é muito complicado, o time da Giants não respondeu, eu não vi o Frederick indo ajudar o Urb. Tudo bem que ele tava perdendo 1 contra 1, até o Fizz não tava tendo ajuda, mas... Sabe, o Frederick, ele ajudou a rota inferior, ele deu eliminação pra Kalista, o Pepineiro não tava morrendo pra Lulu, tava atrás do farm, mas tava farmando, ele podia aparecer um pouco mais no topo, podia ajudar mais. Ele sabia ali que era a rota mais fragilizada. Isso, e tava sendo campado, e tava morrendo pra gente X1, então bem complicado. Acredito que a Giants
A Giants, literalmente, chegou um momento do jogo que eles tinham tanta coisa pra pensar e tanta coisa pra fazer que a Game estava fazendo que eles se perderam. Sim, eles não tinham escolha, né? Sim. Eles tinham muitos focos de ataque contra eles e poucas maneiras de defender. E isso acabou deixando a equipe da Giants completamente perdida no jogo. Vantagem pra Gambit, que não quis saber de nada e garantiu mais uma vitória na sequência. Já são 3 em seguida. Olha a Gambit voltando aí, amigos. Então esse foi só o primeiro jogo do dia da LCS Europeia. Temos muitos jogos ainda pela frente e o jogo da semana que vem aí, Fnatic contra Origem, mas não é agora não. Fiquem esperando com a gente, porque tem muita coisa pela frente, mas para dar continuidade é com você, meu caro Dócio. Obrigado, chefe. Fica por aí, porque depois do nosso intervalo nós vamos com a segunda partida da LCS Europeia. Elements e Roccat é rapidinho. Até já.